A Ucrânia e os Estados Unidos da América negociaram um cessar-fogo de 30 dias para a guerra na Ucrânia. Mas há um problema. Quando o presidente russo Vladimir Putin respondeu em 13 de março, ele não disse sim. Na verdade, sua resposta gera mais dúvidas do que esclarecimentos. A verdade sombria é que um cessar-fogo é a última coisa que ele quer agora. A Rússia quer manter a guerra na Ucrânia pelo maior tempo possível, até conseguir o que Putin realmente quer. Controle total sobre a Ucrânia. Analisaremos a proposta de cessar-fogo, o que está em jogo para todos os lados e as estratégias mais profundas por trás desses movimentos. Fique conosco. Em 11 de março, representantes do governo Trump se reuniram com diplomatas ucranianos na Arábia Saudita. A reunião foi quase idêntica a uma que sua equipe realizou em fevereiro na Rússia, no mesmo local, sem qualquer delegado ucraniano. Nenhum delegado russo foi convidado desta vez. A reunião de 11 de março foi muito proveitosa. Tanto os Estados Unidos da América, Ucrânia e aliados unem-se com um acordo de cessar-fogo, divulgando uma declaração conjunta para delinear os termos do plano. O cessar-fogo duraria 30 dias, de acordo com essa declaração, e envolveria ambos os lados, depondo as armas em toda a linha EAIM, a linha de frente da guerra na Ucrânia. Isso indica o fim dos combates terrestres, ataques navais e assaltos por mísseis, drones ou aéreos de ambos os lados. Ademais, a declaração conjunta solicitou um cessar-fogo imediato. Segundo a British Broadcasting Corporation e outros, essa busca por uma paz temporária pode favorecer mais a Rússia do que a Ucrânia. A pressão seria aliviada nas forças de Putin, mas também nos soldados sitiados da Ucrânia. Ainda melhor para a Ucrânia foi o anúncio de que os Estados Unidos da América iriam suspender suas restrições à ajuda militar e ao compartilhamento de inteligência. Ambos foram interrompidos por Trump após sua desastrosa reunião com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em 28 de fevereiro. A reversão dessa decisão foi uma grande vitória para a Ucrânia, pois garantiu que até 2 bilhões por mês de ajuda americana começaram a fluir de volta para o país. A declaração também mencionou o acordo de minerais que a Ucrânia e os Estados Unidos da América estão negociando. A Ucrânia abriga 22 dos 34 minerais raros que a União Europeia, ou União Europeia, classifica como críticos. Os Estados Unidos da América desejam colocar as mãos nos minerais da Ucrânia para reduzir a dependência da China como fornecedora desses materiais raros e lucrar com as reservas inexploradas do país. O acordo de cessar-fogo não mencionou o que acontece com o território que Rússia e Ucrânia ocupam. Atualmente, a Rússia ocupa cerca de 20% da Ucrânia, enquanto a presença de Zelensky na Rússia é bem menor. Apesar das forças ucranianas terem invadido com sucesso o oblast russo de Kirkis em agosto de 2024, Putin tem lutado para recuperá-lo, retomando grande parte do território perdido. Também não houve menção de garantias de segurança americanas para a Ucrânia no caso de um plano de paz ser negociado. Isso beneficia a Rússia novamente. Os Estados Unidos da América insinuaram que a presença de civis americanos na Ucrânia, como parte de um acordo de minerais, seria garantia suficiente para o país. Ainda não se sabe se a Rússia teria a ousadia de atacar a Ucrânia enquanto civis americanos estivessem trabalhando lá. O acordo de cessar-fogo de 30 dias beneficiou claramente a Ucrânia, deixando a porta aberta para a Rússia negociar. A ideia parece ser provocar uma resposta de Putin, colocando a bola em seu campo. Aqui estão os termos definidos para um cessar-fogo. Agora cabe a você responder. E a Rússia respondeu. No início, a Rússia evitou dar uma resposta direta. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, e a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, contornaram a questão. Segundo a última, a posição da Federação Russa será formada dentro da própria federação. Peskov disse aos repórteres que a Rússia não se anteciparia, pois ainda estava se familiarizando com uma declaração conjunta dos Estados Unidos da América e Ucrânia. A Rússia parecia não estar devidamente familiarizada com essa declaração. Em 13 de março, Putin afirmou em uma coletiva de imprensa que concordava, em princípio, com a ideia de um cessar-fogo com a Ucrânia. Contudo, Putin alegou que muitas questões precisavam ser respondidas antes da assinatura de tal trégua.
Um cessar-fogo deve levar a uma paz duradoura e remover as causas desta crise, afirmou Putin na coletiva de imprensa, acrescentando que são a favor, mas existem nuances. E são essas supostas nuances que revelam as reais intenções de Putin. O líder russo não quer concordar com um cessar-fogo, apesar de afirmar ser a favor da trégua negociada pelos Estados Unidos da América e Ucrânia. Para observadores externos, as causas raiz da guerra na Ucrânia parecem simples. Putin invadiu a Ucrânia porque ele queria controlar o país. Isso é verdade, mas, como Putin diz, essa afirmação também perde a nuance. Para Putin, a invasão da Rússia não foi uma invasão de todo. Por isso, ele a apelidou de Operação Militar Especial. Na realidade, suas ações foram guiadas por um único fato. Putin não acredita que a Ucrânia deveria existir como um Estado soberano. A Ucrânia não deveria existir como um Estado capaz de operar fora da órbita da Rússia. Para Putin, marchar com seus soldados para a Ucrânia foi sobre retomar terras que sempre pertenceram à Rússia. Putin deixou essa posição clara várias vezes durante a guerra na Ucrânia. Por exemplo, em novembro de 2023, ele se dirigiu à Câmara Pública da Rússia. Durante seu discurso, Putin disse: não havia Ucrânia no Império Russo. Ele reafirmou várias das distorções históricas que, segundo o Conselho Atlântico, foram usadas como justificativas para a invasão da Ucrânia. Essas distorções incluem falsas alegações de que Vladimir Lenin e a União Soviética inicial criaram artificialmente a Ucrânia à custa de terras do sul da Rússia. Todos os argumentos já eram conhecidos, segundo o Conselho Atlântico. Ele aponta que o presidente da Rússia publicou um ensaio de 6.000 palavras em julho de 2021, onde argumentou que a Ucrânia era um estado artificial. Putin também disse que russos e ucranianos eram um só povo nesse ensaio. Ainda em novembro de 2024, líderes europeus também contavam histórias sobre a visão de Putin em relação à Ucrânia. O ex-comissário da União Europeia, José Manuel Barroso, diz que em 25 reuniões com Putin durante seu mandato, o líder russo expressou repetidamente que a Ucrânia não existe como um Estado soberano. Putin até acrescentou mais detalhes, alegando que o país foi criado pela CIA e pela Comissão Europeia, de acordo com Barroso. Muito disso se resume a um conflito ideológico que revela a verdadeira natureza do comentário de Putin sobre a causa raiz. O líder russo crê que a Ucrânia não deveria existir. Então, quando ele menciona lidar com a causa raiz do problema da Ucrânia, está dizendo que qualquer trégua negociada entre as duas nações não seria uma trégua de fato. Seria uma capitulação. A Ucrânia teria que confrontar a causa raiz de sua própria existência, deixando de existir completamente como uma entidade separada da Rússia. Putin deseja que a Ucrânia seja incorporada à Federação Russa. Independentemente de a Ucrânia ser absorvida diretamente pela Rússia ou reduzida a um estado satélite controlado por ela, isso não é relevante. Ele almeja uma Ucrânia sem perspectivas de adesão à OTAN, incapaz de fortalecer laços com o restante da Europa ou o Ocidente. Para Putin, a Ucrânia como um conceito precisa desaparecer. Um cessar-fogo seria quase um reconhecimento de Putin de que ele está lutando uma guerra contra outro Estado. Isso contradiz os objetivos da Operação Militar Especial. Esta é uma luta interna na mente da Rússia. Qualquer envolvimento de outro país, especialmente os Estados Unidos da América, que não beneficie seu desejo de eliminar a causa raiz do problema da Ucrânia, será ignorado ou distorcido até que Putin obtenha o que quer. Mas vai ainda mais fundo do que isso. Parte da solução para a causa raiz do problema da Ucrânia também envolveria a desmilitarização de todo o país. Neste momento, a Ucrânia está lutando contra a Rússia com o maior acúmulo militar da história do país. Segundo o Global Firepower, que avalia anualmente a força militar de 145 países, a Ucrânia está entre as 20 principais potências militares atualmente. Seu exército tem 900 mil militares ativos, com mais 100 mil servindo em forças paramilitares e outros 1.200.000 soldados na reserva. Também se beneficiou ao receber bilhões de dólares em ajuda militar dos Estados Unidos e Europa. Os Estados Unidos já comprometeram mais de 120 bilhões de dólares com os esforços de guerra da Ucrânia.
O acordo de cessar-fogo também significa que a ajuda, interrompida por Trump após seu surto no Salão Oval com Zelensky em fevereiro, foi retomada e provavelmente continuará. A Europa foi ainda mais generosa, doando coletivamente mais de 140 bilhões de dólares para a Ucrânia. Em suma, um país que Putin pensava dominar em 5 dias em fevereiro de 2022 se tornou a nação militar mais poderosa que ele já enfrentou. E ele está furioso com isso. Putin crê que o Ocidente, principalmente a OTAN, usa a Ucrânia como intermediária para guerrear contra a Rússia. Isso já seria ruim o suficiente por si só. No entanto, quando você combina isso com a opinião de Putin de que a Ucrânia faz parte da Rússia, fica ainda pior para o líder da Rússia. Para Putin, o Ocidente usa a Ucrânia para lutar contra a Rússia. Por isso, o comentário sobre as causas raiz é crucial quando se trata do cessar-fogo de 30 dias. Putin está impondo condições inviáveis para o estabelecimento de um cessar-fogo. Para resolver essas causas de forma adequada, a Ucrânia teria que aceitar seu fim como nação. Caso contrário, Putin deseja a desmilitarização total do país, o que praticamente equivale a deixar de existir. Afinal, uma Ucrânia desmilitarizada é um país no qual as forças de Putin podem marchar e assumir o controle sempre que ele quiser. Putin acredita que está negociando de uma posição de poder. Portanto, o cessar-fogo atual não atende bem aos seus interesses para que ele considere assiná-lo. E ele pode ter um ponto. Lembra da contra-invasão da Ucrânia em Kyrgyz Oblast em agosto de 2024? Essa incursão marcou o primeiro ataque da Ucrânia em solo russo. Também foi notavelmente bem sucedido. Até o final de agosto de 2024, a Ucrânia controlava cerca de 460 milhas quadradas do oblast, que incluía 93 assentamentos. Muito mudou desde agosto. Com o auxílio de milhares de soldados norte-coreanos, Putin tem liderado uma contra-ofensiva em Kyrgyz desde o fim de 2024. Como na Ucrânia, a estratégia de Putin tem sido simples: enviar soldados em ondas humanas contra as fortificações ucranianas para conseguir a vitória. E a estratégia está funcionando em Kyrgyz, segundo a Rússia. Em 6 de março, a Rússia intensificou seus esforços para retomar Kyrgyz na onda da decisão da América de suspender a ajuda militar e o compartilhamento de inteligência com a Ucrânia. Um dia após Putin iniciar sua invasão, as forças russas atacaram pela primeira vez a região fronteiriça de Sumy, na Ucrânia. O objetivo da Rússia era tomar território em Sumy para cercar Kyrgyz e atacar os ucranianos no oblast de todos os lados. Com os suprimentos cortados, as forças ucranianas estavam perdendo a batalha. A Rússia capturou assentamentos ao norte de Sudzha, a maior cidade reivindicada pela Ucrânia durante sua contra-invasão inicial. A Rússia alega ter recuperado Sudzha, restando apenas pequenos bolsões de combatentes ucranianos na região. Como o próprio Putin colocou ao responder ao acordo de cessar-fogo, se um bloqueio físico ocorrer nos próximos dias, ninguém poderá sair de todo. Haverá apenas 2 opções: se render ou morrer. Kyrgyz importa no contexto do cessar-fogo porque dá à Ucrânia vantagem. Se a Rússia negociasse antes de retomar totalmente Kyrgyz, a Ucrânia poderia usar o território que detém para negociar a devolução da terra ocupada pela Rússia na Ucrânia. Isso é muita terra. A Rússia ocupa cerca de 20% da Ucrânia e avançou em 2024, mas os ganhos foram limitados. A Rússia reivindicou apenas 1.609 milhas quadradas de território a um custo de mais de 420 mil soldados. Porém, as baixas são irrelevantes para Putin. Ele vê que a Rússia está em posição favorável. Ele deseja adiar as negociações de cessar-fogo até que a Rússia consiga expulsar totalmente a Ucrânia de Kyrgyz. Quando isso ocorrer, a Ucrânia perderá uma de suas principais moedas de troca. Ela não pode mais trocar terras russas por ucranianas, facilitando para Putin exigir que qualquer cessar-fogo venha com a condição da Rússia manter a posse das terras tomadas. Essa é outra das supostas nuances que a Rússia quer introduzir no cessar-fogo. Putin não está realmente buscando respostas sobre o destino do território. Ele apenas adia o acordo de cessar-fogo até que a Rússia esteja em uma posição de força em que a Ucrânia não possa negociar. Se a Ucrânia não puder negociar, não aceitará nenhuma proposta de paz oferecida por Putin. Isso também funciona para Putin.
Ele pode alegar que tentou e a Ucrânia não concordou. Então, a Rússia está sendo forçada a continuar a guerra porque a Ucrânia insiste tanto em seu direito de existir. Tudo se conecta à visão distorcida de Putin sobre a Ucrânia. Putin também revelou algo mais ao se recusar a assinar o cessar-fogo como está. Ele não quer que a Ucrânia tenha chance de se reagrupar, o que acredita que aconteceria se concordasse em parar de lutar por 30 dias. Putin deixou isso claro ao questionar o que o cessar-fogo representa. Se pararmos as ações militares por 30 dias, o que isso significa? Putin questionou. Todos que estão lá vão deixar a batalha? Putin provavelmente sabe que não é esse o caso. É provável que as forças ucranianas e russas permaneçam nas linhas de frente sem realmente lutar entre si. O que ele quer dizer é que 30 dias também dão à Ucrânia a chance de reforçar os locais que a Rússia está atualmente atacando. Durante 30 dias, a Ucrânia pode preparar defesas, mobilizar armas e soldados para regiões onde a Rússia se concentra e possivelmente planejar contra-ataques. Isso não funciona para Putin. Ele acredita que a Rússia tem a vantagem, o que impulsiona seu ímpeto. Além de Kirk, Putin afirma que a Rússia está progredindo em quase todos os setores. Embora tecnicamente verdade, a taxa de avanço é tão lenta que a guerra pode estar em um impasse. Putin exige que qualquer cessar-fogo garanta que a Ucrânia não possa usar o tempo para se reagrupar e se rearmar. Que garantias temos de que nada disso será permitido? Perguntou Putin. Novamente, é uma pergunta falsa. É improvável que a Rússia não use a oportunidade para se rearmar e reagrupar durante os 30 dias. Sua expectativa de que a Ucrânia deve parar completamente não condiz com suas próprias intenções. Novamente, tudo se resume à desmilitarização. Putin faz essas perguntas, pois sabe que o fluxo de ajuda americana para a Ucrânia foi retomado. Ele também sabe que a Europa ainda está fornecendo ajuda. E mesmo sem tudo isso, ele sabe que a Ucrânia não vai se desarmar como parte do cessar-fogo. Como nas causas raízes, Putin propõe uma impossibilidade para parecer que considera o cessar-fogo, quando não está e nunca aceitará um que seja justo para a Ucrânia. Não apenas pelas razões mencionadas, embora importantes, Putin não vai parar, pois acredita que a Ucrânia não deveria existir, ter exército ou tempo para se reagrupar. Mas a verdadeira e sombria verdade por trás da recusa de Putin pode se resumir a algo mais simples. Ele não pode se permitir interromper a guerra na Ucrânia. O Telegraph destacou os problemas econômicos de Putin em uma matéria de 2 de março, afirmando que ele manipulava Donald Trump ao alegar que queria paz. O veículo afirma que a economia russa já está sofrendo devido à guerra. A escassez de mão de obra é desenfreada na Rússia. As sanções estão lentamente limitando a capacidade da Rússia de trazer dinheiro através do comércio. Combine isso com alta inflação e taxas de juros recordes, diz o Telegraph, e você tem uma nação à beira do desastre financeiro. A única coisa evitando esse desastre é a mesma que está causando os problemas econômicos, a guerra na Ucrânia. Em 2025, Putin comprometerá 41% de todos os gastos governamentais com o esforço de guerra. Isso equivale a mais de 198 bilhões de dólares, mais de 4 vezes o que a Rússia gastou em seu exército em 2019. A economia de guerra da Rússia agora representa de 8% a 10% do produto interno bruto do país. Esse número é louco, segundo Alexander Kolianda, membro do Centro de Análise de Políticas Europeias. Para um país que está em guerra, não em seu próprio solo, isso é muito, ele diz ao The Telegraph. Essa economia de guerra também retrata de forma imprecisa a força econômica russa. Em 2024, o produto interno bruto real da Rússia cresceu 3,6%. Isso põe a Rússia à frente de muitas grandes nações europeias, incluindo o Reino Unido. Segundo a Rosstat, a agência de estatísticas do Kremlin, os salários reais na Rússia subiram 9,4% em 2024. Esses números pintam o quadro de crescimento econômico, mas a realidade é muito diferente. A indústria manufatureira, que inclui a indústria de defesa, foi o único setor que mostrou crescimento em 2024, de acordo com o colega da Rússia Eurásia, Alexander Prokopenko. E aí reside o problema econômico para Putin. Um cessar-fogo de 30 dias não vai acabar com o complexo militar industrial que ele criou na Rússia. Contudo,
Esse cessar-fogo poderia pavimentar o caminho para mais diálogos de paz no futuro, freando a economia de guerra que o líder russo instaurou. Putin não quer isso. Ele literalmente não pode se dar ao luxo de negociar qualquer tipo de paz que não veja a Rússia reivindicar toda a Ucrânia, o que também significaria ter acesso aos valiosos minerais que mencionamos anteriormente. Então, ele está protelando o cessar-fogo. Pior, ele faz perguntas cujas respostas já conhece. Tudo o que ele quer de um cessar-fogo acaba aproximando a Ucrânia de perder sua luta contra a Rússia. Evidentemente, a Ucrânia não aceitará. Isso significa que Putin conseguirá o que quer no final. Uma guerra que nunca parece terminar. Mas o que você acha das respostas de Putin ao cessar-fogo de 30 dias proposto pela Ucrânia e pelos Estados Unidos da América? A possibilidade dele aceitar? Ou Putin teme mais um cessar-fogo do que a guerra que ele começou? Compartilhe sua opinião nos comentários e inscreva-se no The Military Show para receber as últimas notícias sobre as negociações de paz entre Ucrânia e Rússia, além de informações sobre conflitos em andamento e notícias militares globais. Somos uma fonte verdadeiramente independente, esforçando-nos para trazer a você as melhores, mais precisas e atualizadas informações possíveis. E, sinceramente, apreciamos o seu apoio.